Olá, estamos dando início a mais um Tribuna Livre, seu programa de debate das noites de sábado, que tem reprise às segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde Rio Branco. Hoje nós vamos tratar aqui sobre sucessão municipal, do ponto de vista de quem faz parte da coligação da Frente Popular e de quem faz parte também da coligação de oposição, que apresenta diversas candidaturas. É óbvio que esse assunto ele se desdobra em uma série de outros correlatos e todos eles serão democraticamente debatidos aqui pelo deputado Walter Prado, que é um dos nossos convidados, ele é do PDT, e o deputado estadual Jamil Asfuri, que é do Democratas. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui comigo os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate o tema aqui hoje, sucessão municipal e outros assuntos correlatos que vão surgir no decorrer do nosso debate. Eu tenho aqui hoje para falar sobre esse assunto os deputados Jamil Asfuri, do Democratas, e o deputado estadual Walter Prado, do PDT. Eu começo dando meu boa noite ao deputado Jamil Asfuri. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência maravilhosa, participar desse programa tão importante aqui para a nossa realidade acreana, sobretudo essa questão política. Estou aqui à disposição para responder aquilo que for possível responder, aqui diante de tantas autoridades, Osmir, Narciso, Walter também, que tem uma grande experiência política. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado, deputado, uma satisfação enorme nossa também recebê-lo assim como recebeu o deputado Walter Prado. Boa noite, deputado. Eu quero saudar a todos e a todas que nos ouvem no Estado, nos municípios, a vocês aqui presentes, deputado Jamil, prezado Narciso e Osmir, são pessoas que têm o conhecimento da história do Acre, da história política, e a você eu quero saudar com a parte de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que eu me sinto feliz pelo convite, Narciso. O PDT, ele comparece aqui, ciente da sua responsabilidade nesse momento da vida política do Acre, e me coloco, como disse o deputado Jamil, à discussão aqui para o debate, para esse papo. Eu acho que o momento é bom, o Acre ele respira essa efervescência política e creio que esse programa ele traz uma grande contribuição, Narciso, para o fortalecimento da democracia e principalmente para este debate, que vai com certeza florescendo e conscientizando a população do Acre para fazer a melhor escolha do prefeito que vai governar Rio Branco. Muito bem. Deputado Jamil Asfuri, eu começo perguntando ao senhor o seguinte: a grande novidade desse período pré-eleitoral é o lançamento da sua pré-candidatura pelo Democratas após um longo noivado com os tucanos, mas parece que se desfez esse relacionamento. Eu pergunto o seguinte: o lançamento, essa insurgência da sua pré-candidatura, ela significa o que todos já intuímos em relação à oposição, ou seja, de que está cada vez mais difícil conseguir a unidade dos partidos de oposição? Na verdade, o que a gente precisa esclarecer é que existe um instituto democrático brasileiro chamado segundo turno, para cidades com mais de 200 mil eleitores. E nós precisamos começar a utilizar isso. E, como você sabe, eu vinha trabalhando essa postura diante de um quadro nacional, que é essa unidade e união entre o PSDB e o Democratas. E fui um dos defensores também daquela tese de que se saíssemos juntos seria melhor. O fato é que, dentro dessa conjuntura política acreana, a oposição ela também é composta por partidos que, em nível nacional, fazem parte da composição de base do governo. Então aqui nós temos o PMDB, que é a oposição, nós temos o PSD, que também é a oposição, e que começaram a trabalhar um projeto
deles, né? E isso desfazendo um pouco daquilo que nós tínhamos feito nas eleições passadas. Daqui a pouco também o PSL começa com essa tese, o próprio PPS também começa com essa tese. Aí nós vimos pessoas novas, grupos novos chegando para a oposição, saindo agora há pouco da situação e vindo para a oposição. Natural, é importante que nós tenhamos a incorporação de novos partidos dentro do processo de eleições, sobretudo agora para a capital. O fato é que é natural também que, já que nós vínhamos construindo isso há mais tempo, é natural que nós queiramos também o nosso espaço político, porque dentro desse contexto político nós precisamos de espaços para expor as ideias. Nós trabalhamos, eu sobretudo, democratas, trabalhamos com uma política ideológica. E aí, à medida que nós fomos avançando nas negociações, nas conversas, nós fomos percebendo que a forma que nós poderíamos apresentar essas propostas do democrata seria também lançando uma candidatura própria, visto que os espaços que já estavam mais ou menos delimitados, eles foram de alguma forma mudados. Então, tranquilo, a regra do jogo é essa, e o que foi discutido dentro de todos os partidos de oposição. Eu falei uma pequena intervenção. Consta de que vocês vinham dos democratas trabalhando para ser o vice do Bocalhão, do PSDB. Ou pelo menos ser ouvido na escolha do vice. Ou ser ouvido na escolha do vice. À medida que não foram ouvidos e que também o PSDB já tinha escolhido o seu candidato, ao que me parece ter sido escolhido o PP como candidato a vice, é que houve essa sua tomada de posição. É verdade isso? Lógico, é isso mesmo, Osmir. Na verdade, assim, a gente não quer fazer agora um juízo político de valores, porque talvez não traga nenhum benefício para nós, da oposição. O fato é que nós, democratas, precisamos apresentar essas propostas, como eu vinha falando para você. À medida que o PSDB, que encabeçava essa tese de oposição, à medida que ele começa a trazer agregados, Walter, sabe, trazendo mesmo, é natural, quem não quer o PP também participando desse pleito. Então, à medida que o PP assume uma posição que naturalmente seria nossa, então, dentro da regra, como eu vinha falando, é de que cada partido que conseguisse se viabilizar para lançar a candidatura própria na capital, porque nós entendemos que a decisão vai ser no segundo turno, então, democratas partem para essa tese, agora debatendo junto com a sociedade, aquilo que nós acreditamos de verdade mesmo. É também uma campanha ideológica, nós temos uma base eleitoral a representar também dentro de um segmento muito importante, então, natural. Agora, estamos esperando, né, que essa conjuntura política não nos traga nenhum transtorno, para que em segundo turno a gente não tenha problema. Eu acredito que não. Deputado Jamil Asfuri, eu vou relembrar aqui o deputado Walter Padre, o que significa historicamente o chamado dilema de Medeia. Quando o Medeia se apaixona por Jazão, um cafajeste, um elemento que não a merecia, aí o pai de Medeia a chama e diz: Medeia, minha filha, eu te criei com tanto carinho, te eduquei, fiz tudo por você, e de repente você vai casar com Jazão. Aí ela responde: papai, eu sei o que é certo, sei como fazer certo, mas vou fazer errado. Não há argumento, deputado, não há argumento que segure a tese de que um conjunto de forças de oposição use como estratégia a hipótese do segundo turno. E eu vou explicar por quê. Porque está garantidíssimo, assegurado, com cadeira reservada e enumerada, que o candidato da Frente Popular está no segundo turno. O senhor não pode duvidar disso, se duvida, tem esse direito. Aí o que é que acontece? Então, os 5 ou 6 candidatos de oposição necessariamente se constituição nos verdadeiros adversários do primeiro turno. Aí quer dizer, acreditar que depois das brigas do primeiro turno, essas forças aliadas voltam a se aliar, é a mesma coisa que se apostar num casal que passa o namoro e o noivado eternamente brigando, apostando na hipótese depois do casamento a unidade se estabelecerá. Essa é a minha opinião. Então, me permita discordar de que essa união no segundo turno acontecerá. Não, mas na verdade, Narciso, essa discussão sua é legítima. Mas o problema é que os números mostram que o acreano, ele já decidiu que não quer a Frente Popular mais governando o Acre e tampouco o Rio Branco. Já decidiu. A dúvida está se aquele que substituirá é tudo aquilo que ele espera que seja. Essa é a questão. Então,
Então, independente do nível de arranhões que tenhamos no primeiro turno, que isso acaba em algum momento, ainda que não seja de frente com as câmeras, mas pelos bastidores aconteça, o fato é que aquele que votou em mim, ele tem como garantia não votar na frente. Mas aquele que votou... Não, só um minutinho. Sabe por quê? Porque os números da campanha passada, presta atenção, da campanha passada, nós tivemos, na junção dos dois votos, do Petecão e do próprio Chambucalon, nós tivemos a soma de 49% dos votos. Foram divididos, mas foi quase o mesmo percentual que tivemos agora na eleição passada. Então, isso, Narciso, já vem desde a época do Jorge. O Jorge foi eleito com 53% dos votos. O problema é que, como era dividido os outros, a gente não tinha essa dimensão. Então, 50% da população do Acre já decidiu que não quer mais. Mas então, assim, é natural. Ligeira observação. Pois não. Você fez uma declaração, para mim, altamente surpreendente. Que eu até olhei para um lado, olhei para o outro. Baseado em que você disse que a população do Acre já tomou uma posição de ser contra a Frente Popular. De uma vez que até a última eleição, que foi agora de 2010, a Frente Popular venceu a eleição. Eu concordo com você. Então, teve o segundo turno. Osmir, eu concordo com você. Eu só gostaria, deputado, por gentileza, que o senhor respondesse essa questão. Em seguida, eu gostaria de ouvir o deputado Walter Prado sobre tudo que o senhor está falando aqui. É porque eu estou dando uma parte. Eu fiz uma parte porque me surpreendeu. Não, porque, na verdade, tem 50% aí. A capital, inclusive, mostra números de que a oposição foi superior. Sim. Então, existe uma decisão aí. Né? Agora sim, é uma ótica nossa, a gente faz essa avaliação. Mas cada eleição é uma eleição. Lógico, até porque dizer que, por exemplo, que eu tiro o voto de um candidato A ou B é muito prematuro, falei com o Arquibaldo até isso. Prematuro, não tem como a gente avaliar isso, as eleições passaram, a conjuntura era outra. Mas o que os números têm demonstrado é que está dividido, está meio a meio. Sim. A metade quer e a metade não já quer. Começa a pôr fé nessa sua avaliação. Elucubração. Vamos ouvir o deputado Walter Prado, por favor. Deputado, o que o senhor acha dessas declarações? Aí para que o deputado fala. Nós estamos vivendo outro momento. Eu já disputei 4 eleições no Acre. E já acompanho há 25 anos, 30 anos as eleições. Cada eleição é outra coisa. Mais tempo. Nós estamos agora diante de um governo que se acorda 4 horas da manhã e trabalha. Tá bem? Se você vê, faz política. E faz política. E se a gente vê, eu andei há 3 dias eu andei na zona rural. Se você vê o que está sendo feito na zona rural, se você vê a disposição e o perfil do Marcos Alexandre, engenheiro, administrador, a qualidade, o que leva o PDT a essa frente, a esse apoio, é exatamente 2 qualidades. O trabalho, que ele já provou, que é bom de trabalho, e humildade. São 2 qualidades que para mim é fundamental para quem pretende dirigir, para quem pretende ser um gestor público. Eu compreendo que o momento é totalmente diferente, acho que a unidade da Frente Popular, no meu entendimento, é boa, porque essas citações que o deputado faz da adesão do PP, isso já era esperado até, e nós temos uma unidade agora bastante formalizada e, sobretudo, com essa disposição. E o candidato? Nós temos um candidato que é jovem, sem desmerecer os demais. Não, eu inclusive acho, eu também sou jovem. E acho que a sua candidatura é boa para a democracia. Está fazendo um bom marketing. Você é uma pessoa que eu tenho o mais profundo respeito, a população do Acre tem. Agora, entendo que para esse momento, em virtude até da conjuntura nacional, da conjuntura estadual, o candidato que a população de Rio Branco vai eleger, eu não tenho nenhuma dúvida que será o Marco Alexandre. Não por ser ele ligado só ao PT, é pelo seu perfil de trabalho. Se você vê essa obra da BR-364, amanhã eu estou indo para Tarocá. Se você vê a obra que esse cara que ele está promovendo, o que ele está realizando, o que ele já realizou, e outra coisa, que eu vi um dia desse um comentário de que ele não conheceria, parece que o senador da República disse que se soltar, estão totalmente enganado. Ele já conhece mais de 220 bairros visitando Rio Branco. Ele anda. Então é o seguinte, é um candidato que ele precisa ser profundamente respeitado. Eu quero me abster um pouco dessa questão da disputa municipal. E por dever de justiça e de reconhecimento, eu quero fazer uma homenagem aqui a um sujeito que talvez nem esperasse que o nome dele viesse a ser sugerido aqui,
ao ex-governador Binho Marques. Se o povo, na sua maioria, votasse pela decência do governo, pelo seu caráter republicano, o Binho Marques tem um governo esplendoroso, mas cometeu um equívoco para o momento da política que nós estamos vivendo, que o político tem que ser um pouco hipócrita, um pouco sem vergonha, e isso ele não foi. E talvez por causa disso tenha havido o equilíbrio que aconteceu na eleição passada. Mas eu lhe digo, veja bem. Agora, Walter, só concluindo, você pega a palavra. Agora, você hoje tem no governo do Estado, e hoje eu falo com muita liberdade, porque eu sou apartidário. Eu sou apartidário. O que me move agora é os superiores interesses do Acre. Se a oposição tiver o melhor candidato a prefeito, que o povo eleja o candidato à oposição. Se o candidato do governo for o melhor, que eleja o melhor. Agora, um governo que está se propondo a fazer um programa da envergadura que é esse de pavimentação de ruas e saneamentos, que fez uma revolução que nunca nenhum governador de estado fez no Brasil inteiro, que é aquele programa Cuidando dos Seus Olhos. Walter, eu passei 16 anos em Brasília, no meu mandato da minha esposa, que toda a nossa cota de passagem, Osmi deve ter passado por esse mesmo problema, era insuficiente para a gente atender os acrianos que precisavam fazer a operação de catarata em Goiânia. Hoje, a catarata no Acre está erradicada. O governador que vá amanhã lá na Feira do Peixe. Deixa eu lhe colocar mais. Só concluindo, Walter, você acha que eu estou me entendendo? Então, hoje quem está no governo é um governador que faz política com vontade de fazer política, faz política junto do povo. Então, eu acho que essa certeza que você tem, que o povo do Acre já decidiu ser contra a Frente Popular, pode ser tão falsa quanto uma cédula de R$12. Outra coisa que eu queria acrescentar. Na verdade, veja bem, só um minuto. Só nessa sua fala, nós temos 50% que tem uma decisão. Eu estava falando daquilo que a expectativa de uma unidade no segundo turno. Essa era o tema. Essa unidade. Então, esses 50% é de um povo que já tem numericamente decidido. Você sabe que essa unidade agora, é falsa. Porque é como você falou, o debate da campanha, preste bem atenção. Aqui eu falo com a experiência de 4, eu duvido que chegue num segundo turno, que as mesmas forças que disputaram a eleição, mas nunca chegaram pau a pau, tá bem? Lutando pelo voto, que eles vão se unir para apoiar uma candidatura de oposição. Que eu creio até, viu, Narciso, eu sou muito otimista. Eu acredito que no ritmo que está o trabalho administrativo, porque o povo do Acre tem sabedoria. Ele tem sabedoria. Eu faria só o povo mais sábio da política do Brasil. Eu faria só um contraponto. No ritmo. As lideranças talvez sejam possíveis, sim. O problema é o que se unam. Isso não quer dizer necessariamente que os eleitores vão se unir em torno de uma candidatura. Eu já acho mais difícil os eleitores se unir às lideranças, não. Eu acho o inverso. Esse processo eleitoral para as oposições, política. Esse processo eleitoral para a oposição, Walter Prado, ele fez com que 2014 viesse primeiro que 2012. Outra coisa, para colocar aqui, no ritmo que está, no planejamento que foi exposto ontem pelo governador. Olha, eu estou com mais de 20 anos, disse hoje na tribuna da Assembleia, que eu acompanho. Eu ainda não vi o governador Tião passar um final de semana que não seja espalhando obra por esse estado. Outra questão é a questão política, tá bem? Nós temos agora um projeto político e aquilo que você falou, não é só a obra, a rua não dá voto, agora a política dá o voto. Quer dizer, está se fazendo exatamente aquilo que a população do Acre está vendo. Por quê? Porque é uma população sábia. É uma população sábia. Mas eu quero não vai pensar que se trabalhar nesse ritmo... intervalo comercial. Vamos fazer brevemente o intervalo comercial. É um instantinho só, daqui a pouquinho a gente volta com os deputados Walter Prado, do PDT, e Jamil Asfuri, do Democratas. É um minutinho só, não sabe?
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema sucessão municipal e outros correlatos que fazem parte do nosso meio político. Os nossos convidados são o deputado Walter Prado, do PDT, e o deputado estadual Jamil Asfuri, do Democratas. No bloco anterior, houve uma discussão, o Osmi acabou não formulando uma questão, e ele gostaria de formulá-la agora, por gentileza. Eu disse, inclusive, no intervalo, que eu ia fazer um elogio ao deputado Jamil Asfuri, vou fazer agora ao vivo. Primeiro é pela sua candidatura. Eu acho que o partido político que não se apresenta perante a população e vai sempre a reboque não cresce. Não há possibilidade de crescer. Jogar não tem torcida, né? Nós temos aí 6 candidatos, pré-candidatos no momento, ou 7, o Marco Alexandre da Frente Popular, o Tião Bocalão do PSDB, Fernando Melo ou João Correia, que isso não está bem decidido ainda, levar para a convenção, o Calixto, o Ayrton Rocha, e agora surgiu a sua candidatura. Eu quero fazer aqui uma pergunta da mesma forma que eu fiz ao Ayrton Rocha. A sua candidatura é para valer ou é um processo de negociação? Há um processo de negociação dentro dela? Na verdade, Osmi, essa decisão, quando foi ser tomada, ela foi cercada das garantias que nós teríamos que ter para que então pudéssemos ir até o final dela. Eu até pedi licença para a imprensa, o Arquibaldo é testemunha disso. Eu falava que eu estou passando por um momento difícil na família, minha mãe está na UTI, e também eu precisava convocar aquelas pessoas que começaram esse projeto junto comigo, para saber se elas continuariam comigo nesse novo projeto. Então eu já tenho todas essas garantias. A candidatura do Democratas é real, ela vai até o final, até porque se faz necessária. À medida que nós apresentamos novos personagens políticos, é na mesma proporção também que aumenta, sabe, a oportunidade das pessoas de escolher melhor. Isso. Porque às vezes, aquele que encabeça um projeto, ele representa um todo, mas dentro desse todo poderia ter uma pessoa, um candidato, um político, que a população se identificasse melhor com ele. A unidade da Frente Popular, ela tem uma razão, é natural, né? Porque tem o poder na mão. Isso. Agora, nós temos esse privilégio, essa oportunidade de apresentar novas lideranças, então eu quero garantir a você que a candidatura do Democratas é real e vai até o final, até o dia 7 de outubro desse ano. E eu quero cumprimentá-lo por isso. Obrigado. Agora, não, Osmi, com licença. Osmi, eu acho. O que o partido dele, eu estou dizendo que o que não pode acontecer é ficar pregando determinadas utopias ou blefes que jamais poderão acontecer. É você imaginar que essas candidaturas todas se dizem de oposição e asseguram que estarão juntos no provável segundo turno. Porque essa unidade no segundo turno jamais acontece. Você lembra numa propaganda que uma vez tinha dessas peças aí de mulheres, o sutiã, tinha até um artista belíssimo que comentava, aí vai, do primeiro sutiã, a mocinha nunca esquece. Da última derrota, o político nunca esquece. Se você for para o segundo turno, os seus opositores, os seus companheiros que se diziam de oposição não vão te perdoar por isto, da mesma maneira que não vai acontecer se for o Tião Bocalão ou se for o Fernando Melo. Até porque, deputado Jamil Asfuri, essa eleição de prefeito para as suas oposições, ela está se constituindo numa preliminar para a eleição de 2014, onde o senador Petecão tem um projeto político pessoal que conflita com o projeto político de Márcio Bittar. Que por sua vez, por exemplo, você foi golpeado pelos tucanos na medida em que o PSDB garantiu que Márcio Bittar será candidato a governador ou a senador, garantiu ao Gladys Cameli. Quando na realidade também lá no meio do tucano tem o Márcio Bittar como candidato a senador ou pretensamente. Então, o problema, Osmi, é que eles anteciparam, eles mexeram com a ordem cronológica do calendário. Mas aí, Narciso, permita-me discordar disso aí. Eu respeito muito o seu ponto de vista, a sua experiência, mas eu
não vejo como questão de sobrevivência, quer dos partidos, quer das pessoas que compõem os partidos, se não, no segundo turno, se não se aliarem. E vão se aliar com quem? Com o PT? É muito mais complicado e muito mais difícil. Até por a questão da sobrevivência dos partidos e dos seus componentes. Eu acho que sim, essa realidade nós temos que encarar com naturalidade, que poderá haver. Eu volto a dizer, eu não sei se o eleitor deles, magoado com eventuais divergências que possam surgir durante o processo eleitoral, que chegue o eleitor, sim, a vir apoiar um dos candidatos remanescentes do segundo turno. Agora, Osmir, só para fazer um esclarecimento, isso é importante para mim. Nós temos desenhado e tem, na verdade, surtido muito efeito, tem me alegrado muito essa nossa aliança com o PPS. Quando eu digo que o Democratas apresentará essa candidatura e vai até o final, eu quero respeitar o PPS, que também tem uma pré-candidatura, e nós estamos discutindo entre nós quem encabeçará isso, tá? Para não gerar nenhum desconforto aqui, uma má interpretação. Mas o fato é que, entre o Democratas e o PPS, um desses será o cabeça e o outro o acompanhará, né, apresentando a vice, para que nós estejamos até o final, tá? Porque senão eu vou passar por arrogante então, aqui. Quer dizer que sua candidatura, já está desde dizendo, sua candidatura não está reafirmada. Não, ela está afirmada, mas veja bem, nós estamos aqui no processo democrático de pré-candidaturas. Porque se eu começar a dizer a mesma coisa que os outros disseram, vai ser na mesma proporção que eu vou perder aliados. Assim, a nossa intenção é essa, o Democrata já apresentou a candidatura, já existe um grupo de pessoas que estão muito afins de estar dentro desse projeto, mas se eu for com a mesma empáfia, com a mesma arrogância que tem apresentado algumas outras pessoas, aí eu vou ter prejuízo. Você entende? Porque candidatura, Narciso, só no final de junho, no começo claro. Né, nós temos que analisar uma coisa toda. Agora, o fato é que entre o PPS e o Democrata existe esse acordo. Agora, com outro partido, não. Se porventura o PPS entender que é melhor ficar numa outra aliança, então os Democratas têm a sua candidatura própria e aí sim nós vamos até o final dela. Porque senão, vai inclusive de chapa pura. Pode ir de chapa pura. Se for necessário, vai de chapa pura. O que nós não abrimos mão é de estar apresentando para a sociedade aqui nesse novo projeto político. Isso, interessante. Eu gostaria de perguntar ao deputado Walter Prado, na quarta-feira, na sessão de quarta-feira, o deputado Ney Amorim, do PT, ele deu uma declaração na tribuna, segundo a qual o governador do estado, e isso tem relação com outro tema que nós vamos debater daqui a pouco, a questão do jogo da solidariedade, ou da discórdia, da politicagem, como ficou conhecido, o governador Chovendo tem sido muito atacado em função do fato dele ser o maior cabo eleitoral do Marcos Alexandre. Como é que o senhor avalia essa colocação? Não avalio sobre esse aspecto. Eu avalio que o governador Tião, aquilo que eu estava dizendo, faz muito tempo que uma pessoa não chega ao destino para governar o Acre com tanto amor no coração para servir. A metáfora que eu faço nesse momento é que o governador ele não está só administrando, ele está cuidando. Quando o ex-deputado Narciso se refere à questão das operações, quer dizer, o governador ele está cuidando das coisas, ele está cuidando das pessoas do Acre. Isso é muito bom, porque nós somos um estado, queira ou não queira, que essa é a nossa tradição. É como essa história, Osmir, da questão da compra de voto, que todo mundo fala. O Acre é isso, a vida do Acre é isso. Você não vive numa cidade sem prestar favor às pessoas, não tem como. E o governador está cuidando. Aí veja bem, por que a oposição só atira nele? Hoje um deputado chegou ao descaramento, foi amplamente debatido, não sei como que é a imprensa, de comparar o governador a um traficante de drogas, porque foi se desculpar e falar da Bíblia. Quer dizer, olha que mentalidade. Falar de quê? Falar de versículos bíblicos num programa com Astério Moreira. Veja que estupidez, que ignorância, quer dizer. Uma pessoa como o governador, que tem uma família, tem filhos, tem esposa, tem tudo, como não recebe uma notícia dessa natureza? Quer dizer, isso aí não é oposição. Por quê? Lhe respondendo, é exatamente por isso, porque eles não querem que o governador trabalhe, não querem que se faça nada pelo Estado, não deixe a pessoa produzir e trabalhar, e passa esses ataques, inclusive, ligando ao próprio futebol, esses ataques que foram ditos por pessoas que não tem nada a ver com Acre. Quer dizer, se você entrar no sistema de informação, você vai ver que esse Popó é todo enrolado, esse Romário é outro enrolado, quer dizer, eles não têm autoridade política para vir aqui criticar. Por quê? Porque o Acre todo, deputado Jamil, é testemunha
da determinação, do empenho do governador, envolvendo a esposa dele direto aí nos bairros, o empenho que ele fez para atender os alagados. Aí vem um cara desse aí, de fora, achar que está certo esse popó vir aqui no Acre para falar do governador Tião Viana, um homem que prestou serviço ao Brasil. Tá certo? Então, eu acho que foi infeliz. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Só o senhor, eu acho que esclarecer isso aí, porque, veja, foi um debate que houve na Assembleia hoje. Um debate e não houve, na quarta-feira, não foi essa, na quarta-feira, não foi, na verdade, não teve essa intenção de fazer essa equiparação. Também, eu até creio nisso. Não só para a gente deixar claro, porque senão a gente vai colocar. Mas um debate que não é. Comparação, mas que não foi uma coisa direta, foi uma metáfora. Comparando, quer dizer, não bem tem infeliz, né, comparação. Foi muito infeliz. Nós sugerimos várias vezes aí que eu acho que é o erro dele, porque qualquer um está sujeito ali numa força de expressão, mas tanto o deputado Astério quanto eu, quando fui na tribuna, pedindo a ele que se retratasse, que mandasse retirar, porque eu fiquei magoado, eu não ia usar a tribuna. Mas quem foi o deputado? Deputado Gilberto Diniz. Eu não ia, em hipótese nenhuma, usar a tribuna, porque eu também pensei como você. Mas quando ele disse que mantinha a mesma palavra, a mesma coisa, aí eu entendi como uma afronta. Interessante. E o governador... Esse rapaz é tão eloquente, eu não sabia. Estou sabendo dessa informação agora. É tão eloquente que ele já foi convidado para vir a esse programa, ele não veio aqui. Gilberto Diniz? Ele nunca aceitou? Não aceitou, apresentou alguma justificativa. Então, só para completar e responder ele objetivamente, então o ataque é esse, porque o governador está trabalhando e a oposição ela está diretamente tentando oposição no bom sentido, porque tem oposição também correta, não é porque está aqui, você está aqui, eu estou frente a frente com você. A oposição mas construtiva. Tem uma oposição construtiva, uma oposição propositiva e tem essa oposição que quer destruir pela falácia, pela mentira. E aí pela mentira não dá. Aí vem a história do jogo. Deputado, o senhor falou mais uma vez aqui, eu tenho ouvido esse discurso que é recorrente na oposição, de que é muito mais fácil para o governo juntar em torno de uma pré-candidatura pelo fato de ter a máquina administrativa na mão. Mas não fica a impressão, na sua opinião, não passa pela cabeça dos senhores da oposição, que o que sobra de poder de mando na Frente Popular parece que falta de humildade na oposição no momento de se decidir por uma candidatura? Na verdade, Arquibaldo, o que eu percebo é que na oposição nós temos muitas lideranças identificadas e elas não dependem diretamente uma da outra. Então elas se acham no direito e é perfeitamente legítimo isso. À medida que nós temos a instituição do assim poder, como é legítimo o governo ter uma candidatura. Lógico. Então assim, quando você tem o governo na mão, você tem toda uma máquina de trabalho, de apresentação de propostas, de trabalho público também através da secretaria. Então é mais fácil para ele dizer, não, olha, a sua política de apresentação pública está aqui, governe através de uma secretaria, governe através de qualquer área que achar melhor. Quando da oposição, não. Nós precisamos dessa sobrevivência, como o Osmir bem falou aqui, nós precisamos dessa sobrevivência política. Então é muito mais importante para nós mantermos o know-how, apresentando propostas, e aí as pessoas entendem como uma separação que de fato não é. Tivemos uma crise dentro da Frente Popular agora muito grande, e a impressão que temos é que a coisa não foi bem digerida ainda. Alguns comentários, algumas palavras, inclusive, de pessoas que foram preteridas dentro da situação, e que, de fato, dentro de um bojo maior, estão dizendo que está unido. Você entende? Então, existem essas coisas. O que falta, na verdade, e nós temos que lutar por isso, é a identificação daquele líder dentro da oposição que congrega todas as pessoas. Aquele que vai bater no peito e dizer, não, olha, acredita em mim que nós vamos levar esse negócio, nós vamos ganhar. Parece que esse líder ainda não está tão convincente assim, ainda não tem essa habilidade. Então, à medida que não tem, é na mesma medida que a gente se apresenta também, para que daqui a pouco até a gente possa se representar isso. Agora, uma coisa bem interessante, eu tenho ouvido todos vocês falando, o Walter com muita propriedade, defende dessa mesma maneira lá na tribuna, mas a discussão está equivocada. Nós estamos aqui discutindo uma gestão pública municipal, e estamos falando de uma pessoa que gere o Estado. Você entende? Então, assim, a minha discussão hoje, até fui mal interpretado um dia desse, quando eu dizia o seguinte, olha, nós não estamos discutindo o governo. Está aí, o Tião Viana está fazendo o trabalho dele, eu não estou discutindo o Senado, está aí. Qual é a avaliação sua do governo Tião Viana? Não, eu acho que ele tem prestado um serviço. Sabe, eu sou democrata, eu sou um partido de oposição que não é só aqui, é no Brasil todo. Ele tem prestado um serviço. Não tem como dizer que esse plano de recuperação, né, da saúde pública, sobretudo nessa área dos olhos, não tenha surtido um efeito positivo, Narciso. Não tem como negar isso. Essa questão, a iniciativa
desse arruamento das ruas que são precárias no nosso estado, é uma iniciativa legítima, importante, que talvez se eu fosse governador faria a mesma coisa. Tanto é verdade que a minha postura é essa. Correto. Aquilo que é verdade, a gente vai lá e defende. Eu já tive teses dentro da Assembleia Legislativa que, em tese, era para apoiar o governo, mas não era. É porque eu percebia que aquilo era o melhor para o povo. E aí o Walter Prado é testemunho de que nós vamos lá e defendemos mesmo. Às vezes mas aí, deputado Jamil, já que você acha que devemos discutir a questão municipal e não a questão do Estado, eu falei duas perguntas. Qual a sua avaliação da administração de Rio Branco e quais os projetos que você deveria apresentar para discussão com a sociedade aqui? É verdade. Deputado, eu vou pedir que o senhor responda no terceiro e último bloco, porque nós temos mais um intervalo comercial, é um minutinho só, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui hoje o tema Sucessão Municipal e assuntos correlatos. Os nossos convidados são o deputado Walter Prado, do PDT, e o deputado Jamil Asfuri, do DEM. No bloco anterior, o Osmi fez duas perguntas ao deputado Jamil e nós pedimos que ele repita, por gentileza. Objetivamente, as perguntas foram se a candidatura dele era realmente para valer, qual o processo, o programa que o DEM teria para ser apresentado à sociedade. Na verdade, eu entendi no começo falando sobre a avaliação que eu faria sobre a prefeitura. Isso, né? Corrigindo. Olha, é isso mesmo. Na verdade, assim, está complicado para nós, acrianos, sobretudo aqui da capital, identificar o que está sendo feito pela prefeitura ou pelo governo do estado. Porque o que nós estamos vendo é uma ação governamental fortíssima, não só na capital, mas em todos os municípios. Então, uma avaliação municipal está difícil de fazer. Eu acho que o que o acriano, aqui da capital, Rio Branquense, ele precisa de uma administração que ele identifique quem é essa pessoa que está administrando, para que possa, através dele, fazer as cobranças. Nós estamos aqui discutindo há uma hora e nós falamos do nome do governador e a discussão agora é municipal. Essa é a minha crítica. Vamos discutir as ideias aqui do município. O que eu percebo é que a nossa cidade, ela precisa ter o gestor municipal. E o que nós estamos nos propondo é exatamente isso. Discussões importantíssimas que era para o prefeito estar fazendo. Por exemplo, essa questão da oração, você é engenheiro também, Narciso. Isso aqui já era para ter sido dado um basta. O quê? Nessa questão das regiões que são, que não dá mais para discutir se pode ou não pode, não pode. Agora também dizer que esses bairros que são tão populosos, como ali o Taquari... Regiões eu não entendi direito, regiões... Que alagam, historicamente alagam. Né? Essas regiões, por exemplo, do Taquari, dizer que vai tirar todo mundo lá, Walter Prado, isso aqui é uma incoerência. Existem metodologias construtivas que podem fazer com que pelo menos a maioria daquelas pessoas fiquem lá. Existe uma cota do Rio máxima, chegada até agora, historicamente, então dá para você fazer essa adequação. Isso nós vamos ter que discutir. Isso é uma discussão municipal. Nós temos que discutir também, sabe, o acompanhamento daquilo que já foi feito. Nós temos aqui a construção, sobretudo na área de pavimentação, essa Rua do Povo. Eu fiz uma crítica lá na tribuna, inclusive num caso que aconteceu lá em Assis Brasil, e fui atendido, o governo foi lá e fez as reparações, depois eu não fui para conferir, mas foi bom isso, essa interação. Quando eu percebi que as ruas do povo, naquele implemento que estava sendo feito lá, elas estavam, assim, elas não tinham uma infraestrutura necessária para ser aquilo que se propôs ser. Por exemplo, na mesma medida que estavam sendo feitas as ruas, estavam criando açudes, porque não tinha escoamento básico. E eu estou andando nas ruas de Rio Branco, e algumas ruas que já estão sendo trabalhadas, também não está tendo essa preocupação. Então nós precisamos daquele gestor público municipal que acompanhe essas obras, e é para isso que nós nos propomos a trabalhar, para identificar claramente quem é prefeito e quem é governador. Deputado. Nós temos um município que é governado pelo Estado.
e nós temos que acabar com isso. Deputado, eu vi uma declaração de um dos candidatos a prefeito de Rio Branco, e essa declaração me preocupou muito. Ele chegou a dizer que, se for prefeito de Rio Branco, vai governar Rio Branco sem precisar do governo do Estado. E disse mais ainda que o Tesouro Municipal da Prefeitura de Rio Branco é o suficiente para ele fazer o projeto de governo dele. Declaração puramente imbecil. Declaração puramente. A Prefeitura de Rio Branco, como de resto nenhuma prefeitura do Brasil, nem a de São Paulo, a mais rica de todas, tem condições de sobreviver sozinha. Os recursos, até porque pela própria distribuição do bolo tributário, Osmir, os municípios são os filhos enjeitados da federação. Filhos miseráveis. Só 15% do orçamento geral da União, do bolo tributário, é repartido com os municípios. 60% fica com a União e quase 30% com o governo do Estado. Então, se você vier a ser prefeito de Rio Branco, se você vier com a intenção de achar que vai governar uma cidade com tanto problema quanto tem Rio Branco, com essa preocupação de fazer parceria com o governo do Estado, sinceramente, pastor, o deputado, é uma temeridade a sua candidatura. Narciso, na verdade, eu sou exatamente a favor do que você está falando. Não tem como governar Rio Branco e nenhuma outra cidade sem uma parceria com o Estado. Então, à medida que nós ganhemos essas eleições, é natural que o município tenha que conversar com o governo para ver o que pode ser mantido como convênio. Não tem. Então, essa conversa de que o município é capaz de sustentar sozinho, isso aí, sinceramente, parece que é jogar para a plateia. Não dá para entender assim. Até porque aqui é atípico. Nós temos a metade da população do Acre que mora na capital. Só que o Estado, ele tem uma média aí de 4 bilhões de gestão para administrar. E a Prefeitura 400 milhões, 10%. E a Prefeitura 10%. Só que era para ser a metade. Em tese, era para ser a metade. E não é. Então, só aí, toda a infraestrutura do município, a metade dela é utilizada pelas pessoas que são beneficiadas pelo Estado. Então, é natural que para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de desenvolvimento dentro do município de Rio Branco, nós tenhamos que ter necessariamente parceria com o Estado e não só depender do governo federal. Então, numa administração feita pelos democratas aqui, Walter Prado, isso é bom deixar claro, nós teremos que continuar as parcerias com o Estado, porque não é uma coisa partidária, é uma coisa do povo, é a necessidade das pessoas, e isso tem que ser suprapartidário em algum momento. Né? Então, não é porque é democrata ou PT, eu acho que o que nós temos que olhar, Osmir, é para o interesse das pessoas. E aí, Narciso, eu comungo da mesma tese sua. Para nós governarmos Rio Branco, qualquer pessoa que seja, qualquer um dos 7 candidatos que se tornar prefeito de Rio Branco tem que necessariamente passar a ter uma boa relação com o governo para que possa, então, oferecer... Isso é bom, deputado, mas é uma distorção do sistema federativo brasileiro. Exemplar. Deputado Walter Prado. É uma distorção, só para concluir aqui, meu prezado Arquibaldo, porque o cidadão vive no município, recursos deveriam estar nos municípios. Agora, o problema é que o Congresso Nacional, entre inúmeros males que cometem contra a nação, um deles de não fazer a reforma tributária necessária e a divisão de recursos necessários para o Brasil. É verdade. Deputado Walter Prado, exemplo da comparação, da infeliz metáfora feita pelo deputado Gilberto Diniz na quarta-feira, na sessão de quarta-feira, já foi dito aqui. O senhor acha que a proximidade do pleito eleitoral está acirrando os ânimos na Assembleia Legislativa a ponto de se cometerem injustiças, estultices como essa? Eu quero aqui ser justo. Ele teve uma infelicidade na expressão, não digo que aquilo brotou do coração dele como maldade. Agora, ele não teve foi a humildade de, quando pedido pelo deputado Astério, pedido por vários oradores pedindo que ele retratasse, ele preferiu seguir uma orientação de um colega do lado, da oposição, para que não retirasse nada, e aí a partir daí nós passamos a fazer o debate entendendo que ele fez de forma dolosa. Porque se ele foi chamado para se retratar, nós somos decentes, deputado Jamil. Você estava lá. Na base do governo, nós chamamos para ele retirar, que retirasse. Ele fez questão de pedir
que não tirasse nenhuma vírgula. Então, eu entendo que foi mais pessoal. E a partir daí nós tratamos também, a resposta veio de forma dura. Eu creio que ele é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, é uma pessoa de uma família tradicional de Sena Madureira, não é, vamos dizer, um mau caráter. Agora, aquele momento ali, eu creio que ele não teve a humildade, que eu acho que esse é o fundamental para quem vai para a vida pública. Mas em relação ao comportamento geral da oposição, o senhor acha não, acho que não. É porque o governador Tião, ele, pelo seu estilo, ele tem andado muito acre e isso aí a oposição vai percebendo e começa a fazer mesmo oposição, mas eu creio que o debate, quero aqui ressalvar, o debate tem sido num nível, exceto algumas oportunidades dessa, tem sido num nível voltando aqui, que deve ser. Mas eu queria dizer também aqui nesse momento que essa colocação que o deputado faz, dessa questão da dependência, é essa nossa opção, a visão política do PDT, de apoiar o Marcos Alexandre, porque ele está amplamente sintonizado com o Estado, tem amplo conhecimento pela sua formação de engenheiro e, sobretudo, pelo menos a minha decisão pessoal, é em virtude do trabalho que ele já provou que é capaz, uma pessoa que não se vê notícias de bandalheira, de corrupção, e também pela sua formação de engenheiro e, sobretudo, pela sua condição de uma pessoa humilde. Agora me diga uma coisa, esse ataque do deputado Gilberto Diniz foi em razão dessa questão do jogo que foi. Que é um assunto que é interessante a ser a razão do jogo Osmir abordado. Diz ele que até por uma colocação que eu fiz aqui na tribuna e faço publicamente aqui agora, que esse Popó não tem autoridade moral, não tem autoridade política e não tem nada a ver com Acre. Porque lá na Bahia, o estado dele, onde ele é deputado federal, lá é uma miséria, quer dizer, tem rico e tem pessoas miseráveis. Ele não tem autoridade para vir aqui criticar. Então, decorrência desse debate... Além disso, Walter, vamos deixar uma coisa clara, viu, Narciso? Eu não vi em momento algum, eu não li em nenhum jornal, não assisti na televisão, nem no rádio, o governador se recusando a receber isso. Eu achei tudo isso muito estranho. Na realidade, essa notícia eu estava no estádio. Essa notícia ela vem do fuxicada mesmo. Foi uma coisa inventada. Porque não houve nenhuma autorização, não houve nada que não pudesse. Até porque, veja bem, vamos deixar a hipocrisia de lado. Todo mundo quer as coisas. O Didinho queria, não precisa essa briga para quem vai receber. O presidente o desembargador recebeu, a PNL precisa, quer dizer, era tão pouca coisa, não precisava briga para achar quem fosse receber. Eu acho que a questão principal é essa. Quiseram fazer dessa notícia uma questão política, e não se faz política com a fome. Eu acho que o momento foi... Nem em cima da desgraça alheia. Nem em cima da desgraça alheia. Era um momento para ser uma festa inclusive... O berço da sabedoria política do país são os mineiros. A gente quer conhecer isso. Em Minas Gerais, os políticos mineiros mais sábios, eles cunharam uma frase que ficou e é prevalente até hoje. Na atividade política, vale a versão e não os fatos. É o boato, né? E a versão mais perversa do que os fatos. E tem um livro de um cara, de um potiguar, escritor potiguar, que ele diz que nada mais perigoso na atividade política do que a mentira que pega. Aí tem a Bíblia, né? A mentira que pega. Já houve um episódio aqui no Acre de um candidato também, que lançou-se candidato a governador, Rubio Branquinho. Ele estava lá num patamar... Eu lembro, 45%. Quando era candidato sozinho, né? Era. Porque o problema dessas pessoas é trazer uma memória eleitoral, manter o nome dele em evidência. Como a história da hora, assim, só para completar teu raciocínio. Por exemplo, o deputado Jamil, que você citou, o Bocalon, que eu tenho, o reputo como uma pessoa correta nas suas relações com Acre, com os acrianos. Ele cresceu muito por quê? Porque ele era candidato único. Quer dizer, o que cresceu não é o Bocalon, é o sentimento de oposição. Quer dizer, agora vai dividir, vai ter várias candidaturas. Se você pegar a retrospectiva de todas, e eu tenho ali, de todas as últimas 6 eleições, quer seja para o governo do Estado, quer seja para a prefeitura. É o mesmo caso do Branquinho. É impressionante. A oposição sempre teve um mínimo de 40% dos votos, a Frente Popular sempre teve 40% dos votos, e esses 20% flutua. É quem vem definindo as eleições. Então, se
o candidato fosse da Frente Popular contra um poste, o poste teria os 40%. Quando eu digo poste, no sentido figurado. Figurado. Então, é como você também. Eu perguntava um dia desse aqui num dos programas para o senador Sem Petecão, e aquele no jeito dele, eu perguntei se quem é que achava que ia para o segundo turno. Ele disse: Tião Bocalon E Fernando Melo. A gente já tirou você de cara, já tirou os outros tudo de cara. Né? A delicadeza mais desesperada. Mas Quando na realidade, sincero, né? na realidade, qualquer raciocínio político. Eu não tinha nem lançado a minha pré-candidatura, então tudo bem, né? Não vou nem entender como ofensa. Né? Não tinha lançado ainda Então, qualquer prognóstico político que se faça aqui dentro de Rio Branco, com vista às eleições municipais, vocês terão que ter necessariamente a certeza de que o candidato da Frente Popular estará no segundo turno, exatamente por uma opção que vocês fizeram de se dividir. É uma paixão pessoal. E é isso que me leva a crer que vocês, no primeiro turno, eu acho que o Marcos Alexandre vai ter muita facilidade de fazer a campanha política, porque vocês vão estar num jogo de mata-mata, um engolindo o outro para saber quem é que vai disputar. Na verdade, Narciso, você falou dos 40% que são polarizados, ou está de um lado ou está do outro. Esses 20% são para nós, que vamos lutar por uma alternativa. Então significa que pela primeira vez na história também do Acre, a Frente Popular só vai ter 40%. Ainda que ela vá para o segundo turno, que é possível, tem a máquina, tem toda uma estrutura, tem toda uma história política que a gente não pode desconsiderar. Mas também vai ser a primeira vez que ela vai ter menos de 40%, ou menos de que 50%. Então isso já vai gerar dúvida. Então as outras candidaturas vão levar os 60%, em tese, né? E ela 40%. Então vai mostrar que é possível que unida esse grupo agora faça o segundo turno. Mas isso aqui são tudo leituras. Vamos deixar, né? Hoje nós temos uma candidatura nova, né? Eu acho que está longe para essa análise numérica. Que representa um segmento, que quer queira ou quer não, é um segmento muito expressivo na sociedade. Alguns dizem, porque é um segmento que é disperso, mas era para ser mesmo. Nós só tivemos até hoje candidaturas proporcionais, então cada um vai cuidando do seu, mas é uma candidatura majoritária, tem uma outra envergadura. Então eu acredito assim que a Frente Popular deve ir para o segundo turno? É possível sim, é possível. Porque nós estamos disputando votos de uma ala só, de uma parte só. E Narciso, agora, indo para o eu quero chamar a atenção para um detalhe. Dessas 6 candidaturas que eu citei aqui, o único que quer me parecer efetivamente evangélico é o deputado. Então, de repente, ele pode granjear uma simpatia muito grande no meio evangélico, entende? E por falar no meio evangélico do deputado, chegou um elemento ainda agora na minha sala dizendo que tem um pastor, o pastor Moreira, diz que já tem gente querendo cooptá-lo para tirar da sua alça de mira, e em razão disso o senhor já estava tendo algum problema exatamente por um candidato da oposição querendo roubar o seu cabo eleitoral. Na verdade, o pastor Moreira é uma pessoa que tem uma expressão, sobretudo na denominação dele, que ele é da Quadrangular, né, ligada ao Segovia. Bem, na verdade, deixa eu lhe falar, eu sou engenheiro civil, né, sou um policial federal, tenho formação na área de administração, tenho MBA em administração pública, então, ainda que eu tenha uma base, eu tenho formação. Eu estou aqui para discutir política pública. A minha base talvez me coloque numa condição melhor do que muitos. Todo mundo que nasce uma candidatura com uma base eleitoral identificada, ele nasce com uma candidatura forte. Então, a candidatura do deputado Jamel Furi não é uma simples candidatura. Ela precisa ser respeitada. É lógico que vai ter toda uma conjuntura, vai depender muito de mim, vai depender muito das pessoas. Uma coisa é certa, com todas as grandes lideranças eclesiásticas do Estado, eu conversei. Agora, saber se elas estão conosco, Narciso, aí nós vamos demorar um pouco mais. Eu, inclusive, sou sobrinho do padre Asfuri, que foi um grande cabo eleitoral, né, de um grupo político que está aí, uma pessoa simpaticíssima, muito querida. Eu sou sobrinho dele. Amada, então, assim, né? tem muita coisa aqui, tem muita água para rolar ainda. Claro. Agora eu estou aqui para discutir segurança pública. Mas você não nega que tem base evangélica, não? Não, eu tenho. Não, ele tem, ele é pastor. Não, eu sei, eu estou dizendo principal, que inclusive, há 19 anos. Há 19 anos eu professei a fé evangélica, há 19 anos. Deputado, eu sou um militante da igreja, sou pastor da igreja Batista do Bosque. Mas eu só preciso desmistificar isso. Não é uma candidatura evangélica. Ela tem uma base evangélica, tem um sentimento. E talvez esse seja o diferencial. Eu represento um grupo de pessoas, ainda que eu acredito que a igreja tem que estar de um lado e o Estado tem que estar do outro. Nós temos que distinguir isso, Narciso.
Não é a igreja querendo governar. Isso é fundamental. Mas à medida que as pessoas estão indo para a igreja, vocês frequentam a igreja também, essas pessoas se aproximam mais daquilo que é o solidário. A política tem que ser isso, solidário, ajudar pessoas, colaborar com pessoas. Essa é a nossa proposta. Quando você falou, eu falei de família, eu falei de conceitos morais, eu falei de segurança pública. A Anastasia falou uma frase que eu achei interessantíssima. Tudo nasce na família. E é o que eu defendo, é o que eu trabalho todos os dias. Deputado Jamil Asfuri, a segurança nasce na família. Nós estamos encerrando, temos um minuto mais para suas conclusões finais e depois para o deputado. Obrigado. Então, a segurança nasce na família, a educação nasce na família, a saúde nasce na família, sabe? Tudo nasce no seio da família, que é onde eu trabalho voluntariamente. Então, a gestão Jamil Asfuri, ela tem isso como mote, como norte. Vamos fazer aquilo que nós já fazemos gratuitamente, nós queremos fazer agora com a administração pública. Eu acho que nós vamos ter um volume muito maior. Agora, a questão dos apoios, não tem nada marcado. Eu sou um representante de um grupo que, à medida que eu vá os convencendo, eles vão aderindo a esse projeto. Mas eu soube, só um minutinho, mas eu soube a seguinte informação, que ontem, ou foi hoje, ou foi ontem, você tinha passado pelo maior constrangimento, que o esquema do senador Sérgio Petecão estava arrancando o pastor Moreira, que, diga de passagem, quando eu cheguei aqui no Acre, o Moreira nasceu no canteiro de obra, né? O pai dele era meu chefe de gabinete lá, e você estava perdendo o Moreira, que é um dos seus bons caminhos. Não, na verdade o Moreira eu conheço de vista, eu não tenho uma relação com o Moreira, conheço por nome, eu não tenho uma relação com ele. E isso não é verdade. Nem conversei com ele a respeito disso. E outra coisa, à medida que nós temos uma candidatura que tenha como base um homem que representa o segmento evangélico, eu acredito que uma candidatura vice, ela perde sentido. Porque se ela já tem um encabeçado com tempo estourado mesmo, temos um minuto apenas. Eu acho que essa eleição é uma visão minha. Ela vai, ele falou aí numa expressão que eu acho que nessa eleição o que vai valer é a proposta de trabalho, o programa de governo. Essa figura do cabo eleitoral. Ser respeitado, é isso que nós vamos fazer. Eu acho que nós devemos fazer dessa eleição, aí é onde nossa fixação pelo Marcos Alexandre do PDT, por apoio ao Marcos Alexandre, em virtude disso. Que ele vai ter um planejamento de governo que vai executar. Se você falar que ele é engenheiro, eu também sou. Ele é jovem, eu também sou. Eu gostei. Na condição da experiência que ele já tem como gestor, nós vamos votar num projeto, numa execução de trabalho. Eu acho que a visão é essa. Deixa ele falar, eu também. Por gentileza, suas considerações finais, nós estamos encerrando, nosso tempo está estourado mesmo. Por gentileza. Palavra, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Tem um privilégio, você falou de obras, né? Eu fiz parte de toda a elaboração do projeto de um dos prédios mais tecnológicos que estão sendo construídos aqui, que é o da Polícia Federal. Então também tenho uma certa experiência nessa questão da gestão, sobretudo nessa área de construção civil. Então quero agradecer mais uma vez ao Arquibaldo, a todos vocês pelo carinho, pela atenção. E vamos aí, né? À medida que o tempo for passando, a gente vai mostrando a que viemos. Eu acredito que à medida que a gente vai mostrando para as pessoas o que de fato nós temos no nosso coração, é na mesma medida que as pessoas vão querendo nos seguir e nos acompanhar rumo a uma vitória. Obrigado, deputado. Deputado Walter Prado, para agradecer à TV Rio Branco pelo convite, tá? Lhe parabenizar pela condução desse bate-papo, Osmi e o ex-deputado Narciso, reafirmar o nosso compromisso do PDT com o projeto que governa o Acre e governa o Brasil, a certeza de que a nossa proposta, a proposta do nosso candidato, é uma proposta que ela vai de encontro ao interesse do povo acreano e, sobretudo, pela nossa identidade do projeto, da execução das obras que se realizam no Acre, que o Tião governa, obras que vai para os mais pobres. Esse é o grande nosso compromisso como partido de esquerda, como partido trabalhista. Nós temos esse compromisso com aqueles que sofrem mais, com os que têm menos e aqueles que muitas das vezes estão aí nas margens dos rios, que precisam desse projeto que para mim está avançando gradativamente. Ok, estamos encerrando mais um Tribuna Livre. Eu gostaria de agradecer em nome da produção do programa ao deputado Jamil Asfuri, do Democrata, que é pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, ao deputado Walter Prado, do PDT, aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente a você que nos acompanha todos os sábados ou na reprise de segunda-feira após o programa Boa Tarde Rio Branco. Eu aguardo você no próximo sábado, se Deus permitir. Até lá.